Olá, povo querido, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando aonde eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria alguns minutos da sua atenção. Eu tenho certeza, você que me ouve do outro lado, se você ouvir atentamente os detalhes desta mensagem, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. E você que vai ouvir do outro lado, eu não diria nem todos, mas algumas pessoas que ao ouvir, que você possa trazer para si como base e se perguntar se alguns, repito, se alguns que me ouvem não está em falta com Deus. Basta que você ouça essa mensagem atentamente e você vai se dar conta de que, se tratando das coisas de Deus, mudar nunca é demais. Aliás, quando se trata de andar com Deus, quanto mais alguém mudar, melhor é para aquele alguém. Amém? Por isso eu queria que você prestasse bastante atenção nesta mensagem. No livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14, assim está escrito a palavra de Deus. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Veja que a recomendação das Sagradas Escrituras é seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, se alguém está na presença de Deus e não ama o seu próximo, Deus não está naquele alguém. Se alguém está na igreja, isso seja quem for, seja um pregador, pode ser um membro, um diácono, um obreiro, o papa, um bispo, não importa, quem quer que seja. Se alguém está na presença de Deus e não tem amor pelo seu próximo, Deus não está nele. Por isso que a recomendação, segue a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, Deus só pode estar com alguém se aquele alguém tiver amor no coração pelo seu próximo. Se alguém desamar a Deus e não ama o seu próximo, Deus não está naquele alguém. Isso é a recomendação da Bíblia. Por isso que eu te falei para você ouvir atentamente. Porque há muitas pessoas que nos dias atuais, inclusive que vivemos, muitas pessoas carregam dentro de si um coração rancoroso, como você vai ver aqui a seguir. Há pessoas que carregam um coração odioso, um coração vaidoso, um coração que traz consigo as marcas do passado, as feridas que no passado foi ferido. E por essa razão, muitas pessoas não têm conseguido libertar-se. Estou falando do coração. O fato de carregar consigo as coisas do passado, do presente, muitas pessoas, mesmo estando na presença de Deus, estão sofrendo, estão sendo escravos, porque o coração está cauterizado. Olha o que diz no versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muito seja contaminado. Por que nós devemos observar com diligência? Ou porque nós devemos observar o tempo todo os preceitos de Deus? Exatamente por conta do versículo 14 acima. Se alguém não tem amor pelo próximo, Deus não está naquele alguém. Por isso que a Bíblia recomenda observar diligentemente, ou seja, ser vigilante, né? Conforme o versículo 15. Porque ninguém seja faltoso. Quando é que alguém tem falta com Deus? Quando alguém desamar a Deus e odeia o próximo, esse alguém está em falta com Deus, porque Deus não está nesse alguém. Percebe? Não que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Em outras palavras, quando alguém diz amar a Deus e não ama o seu próximo, odeia o seu próximo, esse alguém está em falta com Deus e separado da graça, da liberdade. Ou seja, ainda está em prisão. Aí a seguir, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela
muito seja contaminado. Há muitas pessoas que carregam, como eu falei no início, um coração raivoso, um coração odioso, um coração malicioso. Há pessoas que carregam dentro de si a raiz da amargura, como diz aqui, a raiz da mentira. Há pessoas que carregam dentro de si a raiz do pecado. Há pessoas que carregam dentro de si, muitas vezes, a raiz da mágoa, do rancor, da malícia. Há muitas pessoas que carregam dentro de si esse sentimento faccioso, né, malicioso, sentimento depressivo, até crente depressivo. E crente não pode ter depressão. Não, pastor, não. Por que o Senhor diz isso? Não, não sou eu, é o meu Jesus. Se o Filho, pois, se libertar, verdadeiramente vos sereis livres. É Jesus que diz, não sou eu. Então, alguém que é livre em Cristo, ele não pode ser atingido pela depressão. Ah, pastor, mas eu conheço um crente que foi atingido pela depressão. Aquele alguém não está liberto ainda. Precisa se libertar. Não sou eu. Isso aqui, queridos irmãos, acredito em você. Não é um julgamento, é a Bíblia. A Bíblia, muitas vezes, ela coloca o dedo na nossa ferida, mas é para a gente parar e pensar, peraí, estou falando da mudança do coração. Será que eu não preciso mudar? Será que eu não preciso me libertar? Será que eu não preciso abrir os olhos para determinadas coisas que estão acontecendo adiante de milhares e milhares e as pessoas se recusam a enxergar? Crente, repito, não pode ter depressão. O crente que tem depressão não está liberto. Se o Filho, pois, se libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Se você for em Gálatas 5, a Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Não se submeter de novo a jugo de escravidão. Então o crente que cai pela depressão não está liberto, precisa se libertar. Como diz aqui, isso é a raiz do sentimento de malícia, a raiz do sentimento depressivo, a raiz do ódio, a raiz do engano, a raiz da incredulidade, a raiz da dúvida, a raiz da ignorância, a raiz da vaidade. Ou seja, muitas pessoas que têm deixado crescer dentro de si a raiz do sentimento malicioso, com isso acaba contaminando a si mesmo. E alguém contaminado, como diz aqui no final do versículo 15, não haja alguma raiz de amargura que brotando envolve os perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Percebe que tem brotado no coração de tanta gente um sentimento malicioso, um sentimento enganoso, o sentimento de vaidade, o sentimento do preconceito, o sentimento de malícia, o sentimento do ódio. Aliás, é o que mais há na vida de muitos crentes, é o sentimento do ódio, tem brotado de muitos. E é por conta disso que tem crescido esse sentimento de maldade no coração de tantas pessoas. É por conta disso, como diz aqui no versículo 15, que tem brotado essa raiz de amargura no coração de tantos. E são essas coisas, conforme o versículo 15, que leva as pessoas a estar em falta com Deus. Né? No versículo 15 está escrito. Leva essas pessoas a estar em falta com Deus e separado da graça. Eu pergunto a você que me ouve, espero que não. Será que você que está me ouvindo, você não está separado da graça de Deus? Será que você que me ouve, repito, tomara que não. Mas será que você que me ouve não está em falta com Deus, separado da graça? Há pessoas que não conseguem abandonar o vício, a raiz do vício está no coração. Há pessoas que não conseguem abandonar o sentimento malicioso. Há pessoas que não conseguem abandonar a mentira, o engano, o mundo. É a raiz do pecado que cresceu, brotou naquele alguém. E é necessário se libertá-lo. A pessoa, quando ela não está liberta, quando há uma raiz de pecado ou de qualquer outra coisa vinculada ao mundo de alguém, aquele alguém não vai abandonar o mundo com facilidade. Por quê? Porque a raiz das coisas do mundo ainda está dentro. É preciso matá-lo à raiz do pecado para que possa brotar a raiz do amor, da santidade, a raiz do Espírito Santo. Conforme o versículo 14 acima, aquele que não tem a paz em si, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, para que Deus seja visto na vida das pessoas, ou para que se veja Deus na vida de alguém verdadeiramente, é necessário, conforme a palavra de Deus, né?
se separar de tanta coisa para que assim não esteja em falta. E há muitas pessoas que estão em falta com Deus e não percebem. Exatamente por conta do coração. Tem pessoas que não perdoam. Outros não aceitam o perdão. Há tantas pessoas que elas estão na presença de Deus e está carregando dentro de si esse coração malicioso. E é necessário libertar-se, conforme a palavra. Não haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. E por meio dela muito seja contaminado. O que há de pessoas contaminadas, não santificadas, mas contaminadas, mais são as que estão contaminadas do que as que estão libertas. Por quê? Por causa da raiz do pecado, a raiz da amargura, a raiz do ódio. Tem pessoa que carrega dentro de si a raiz de uma palavra que feriu lá atrás. A raiz, muitas vezes, da amargura que perturba, a raiz do maus olhos, a raiz da fofoca. Porque tem crente que tem uma língua miserável. Tem crente que tem uma língua terrível. Algumas pessoas por aí dizem ser crente, mas tem a língua igual a língua da serpente. Tem uns aí, irmão, me perdoe, mas não é crente. Não. Só tem o nome de crente, mas não é crente de coisa nenhuma. Tem pessoas que o coração carrega dentro de si um coração rancoroso por causa das feridas do passado. Tem pessoa que entra da própria família. Não se perdoa, nem perdoa e nem aceita o perdão. O coração está machucado, está ferido, precisa se libertar. Precisa deixar para trás o que passou, como disse o apóstolo Paulo. Esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que adiante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Se alguém não se liberta do passado, não pode alcançar o prêmio chamado salvação, vai ficar pelo lado de fora. Nós temos a opção, ou esquecer o que passou e ser salvo, ou carregar todo o passado consigo e ficar pelo de fora, perder a salvação. Simples assim. Olha a seguir para finalizar, no versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura, ou seja, abriu mão da salvação, trocando a sua bênção por um prato de lentilha. Ou seja, a pessoa que carrega dentro de si um coração rancoroso, odioso, vaidoso, enganoso, ou sentimento de mentira, de depressão, de malícia, de ódio. É o coração fofoqueiro. A pessoa que carrega dentro de si os maus olhos, a mágoa, né? O rancor. Está trocando a salvação por todas essas coisas que eu mencionei aqui. Tomara que você que esteja me ouvindo não seja uma dessas pessoas. É necessário se libertar de tudo isso. O coração não pode ter sujeira. Quem quer ser salvo deve levar em consideração que tem que abrir mão de todas essas coisas. Uma falha, uma sujeira, seja no meu coração ou no seu coração, leva alguém a perder a salvação. Se você parar e fazer uma reflexão rápida, você vai se dar conta de que houve um jovem que Jesus encontrou uma falha nele. Está lá no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Marcos. Uma falha Jesus encontrou nesse jovem. Por causa de uma falha, ele se retirou triste e perdeu a salvação. Apenas uma falha Jesus achou, um jovem. Apenas por causa de um erro, de uma falha. Eu quero olhar para você e perguntar a você que está me ouvindo. Quantas falhas? Vou me incluir mais uma vez. Quantas falhas nós temos? Você entende o que é que tem que abrir mão de todas as coisas que se passou? Se não esquecer o que passou, esquece a salvação. Alguém que quer ser salvo tem que abrir mão das coisas que se passaram para alcançar o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Versículo 17. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrima tivesse buscado. Percebe que Esaú buscou com lágrima, mas mesmo buscando com lágrima, diz a palavra de Deus, não houve lugar para arrependimento, porque ele teve chance, ele teve oportunidade. O que não faltou foi oportunidade, o que não faltou foi chance, mas ele preferiu trocar a bênção pelo prato de lentilha. Ei, não troca a salvação pelo ódio, não troca a salvação pelos maus olhos, não troca a salvação pelo pecado, não troca a salvação pela malícia, não troca a salvação pela mágoa.
mágoa, não troca a salvação pelo coração sujo, não troca a salvação pelo sentimento malicioso, não troca a salvação pelo sentimento depressivo, não troca a salvação pelas feridas do passado, não troca a sua salvação pelas fofocas, não troca a sua salvação pelo rancor, não troca a salvação pelo sentimento malicioso. Abra mão de todas as coisas que se passou e assim você alcançará o prêmio da salvação, o qual está em Cristo Jesus. Senão vai estar em falta com Deus, separado da graça. Você entende o que é um alguém separado de Cristo? Ou melhor, você entende o que é um alguém em falta com Deus, separado da graça? Um alguém que carrega qualquer uma dessas coisas dentro de si, está em falta com Deus e separado da graça. Para finalizar, no versículo 25, diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Percebe? Se os do passado não escaparam, estou falando do passado, a geração do passado, não escapou sendo advertido pelo homem, embora usado por Deus. Muito menos agora, que é advertido diretamente pelo Espírito Santo. Se os do passado não escaparam, olha que era o homem, Deus usava o homem para advertir. Agora é o Espírito Santo quem vos fala. Se os do passado não escaparam, você acha que os de agora vai escapar? Não vai mesmo. No passado Deus usava o homem para repreender. Agora é o Espírito Santo que repreende. No passado Deus usava o homem para ensinar. Agora é o Espírito Santo que ensina. E se os do passado não escaparam, você acha que os de agora vai escapar? Sobretudo o que tiver de guardar aqui, guarda o vosso coração, porque dele procede a fonte da vida. Só para finalizar, tomara que não, mas será que você que me ouve não é alguém que está em falta com Deus? Será que você não é alguém que está separado da graça? Que você possa fazer uma análise, uma reflexão e se perguntar se não é preciso purificar o coração. Tá bom? Deus abençoe. Forte abraço em nome de Jesus.